Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, estamos começando mais uma edição, desta vez de número 46, do nosso podcast semanal sobre o mundo da bola. Dando o pontapé inicial, aqui estou eu, Caio Meirelles, com ele, Lucas Ribeiro, para mais acontecimentos do nosso tão amado futebol. Lucão, seja muito bem-vindo pela 46ª vez. 46ª? Tá certo, né? Tá certo. Muito boa noite, Caião. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta, independente do horário. Semana bem movimentada, com algumas, vamos dizer assim, decepções, né? A gente vai falar de Cruzeiro, vai falar de Atlético Mineiro, que também perdeu. Vamos falar da eliminação do Corinthians, mais uma classificação do Palmeiras. E também, falando do Palmeiras, já queria puxar o momento fofoca, já que hoje é bem rapidinho. Por favor. Falta um negócio que, inclusive, vai passar no Fantástico daqui a pouco. Antes de eu falar o momento fofoca, aquele recado de sempre. Se inscreve no canal do YouTube e segue nas playlists do Spotify e do Deezer. 2 jogadores do Palmeiras acusam um ex-colega do clube de ter dado um golpe milionário neles. Momento fofoca, você quer a notícia mais impactante, ou a mais bombada, ou você quer uma que impactou a família de um grande artilheiro que passou pelo São Paulo? Primeira do artilheiro. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a ex-mulher eu acredito que agora é ex-mulher do Luiz Fabiano, ela postou um history que o Luiz Fabiano ia ser pai. Só que não seria o filho não seria do relacionamento que eles têm, seria do relacionamento que o Luiz Fabiano tem com a suposta amante, né? Que foi o que ela deu a entender. Não vi o Luiz Fabiano se manifestando e não vi mais nenhuma outra manifestação, por isso que é uma notícia bem rápida, mas parece que o Luiz Fabiano não tá ajudando só na briga. E a notícia da semana ficou pelo Palmeiras, né? Mas não o time em si, mas sim os atletas, o atleta Mike e o ex-atleta do Palmeiras, Gustavo Scarpa, que colocaram o ex-colega de time, William Bigode, na justiça devido a um investimento que foi feito numa empresa que o William era sócio, era uma empresa de criptoativos, e eles tomaram um prejuízo de cerca de 6 a 7 milhões. O caso está se desenrolando. Se eu não me engano, bloquearam a conta do William no meio da semana e já desbloquearam. Um dos sócios que fizeram aquela busca dos bens ali nas contas, acho que um dos sócios só tinha 70 mil, se eu não me engano, em conta. E vamos ver, né? Se o desenrolar desse caso, inclusive, é um pouco bizarro, né? Beleza, todo dia sai um malandro e um otário de casa, mas a gente não esperava uma notícia desse calibre no meio futebolístico, ainda mais jogadores que eram colegas de equipe, né? Então, primeiro, eu não esperava isso só do Scarpa mesmo, porque o Scarpa é um cara inteligente. É tipo cair em esquema de pirâmide, né? E Exatamente. você faria aí uma transferência pro Bigode do Pix? De jeito nenhum, cara. Você sabe Mas pelo que eu entendi que ele é sócio, né? Ele indicou a rapaziada pra fazer o esquema e agora ele tá meio que tentando se colocar como isento a parada, o que é difícil. o que é difícil, já que ele indicou, né? É igual você indicar um amigo pra um trabalho e o trabalho ser uma bosta. Já me aconteceu. Exatamente, mas você sabia que o trabalho era uma bosta? Cara, vamos deixar pra lá. Eu prefiro não comentar sobre. Fica a pergunta no ar. Mas muito Mas- bem, vamos ver, né? Eu vou ver a matéria do Fantástico hoje sobre esse caso aí. Eu fiquei curioso. Sim. Eu li no GE essa semana, mas não tinha tanta informação ainda sobre. Cara, e tem um último boato, só que bem nada a ver, tem circulado, principalmente nas mídias flamenguistas, que o zagueiro Pablo, ele é confirmado terraplanista e ele defende suas teses no vestiário. Mas isso daí é um negócio muito por cima, mas pode ser um dos motivos da crise do Flamengo. Lembrei de um caso muito importante, já que a gente vai falar de Flamengo. Dudu Nobre e Xande de Pilares tretaram feio no WhatsApp. Os cantores? Cara, você não viu?
Não, pô, essa semana eu não consegui ver muita coisa. Eu não sei o que aconteceu, mas eu prefiro o Xande. Cara, nem que eles meio que o Flamengo mais uma vez decepcionou a sua nação, né? E tipo, eles têm um grupo ali ó, de resenha, tudo. E eu não sei o contexto em si que levou o Xande a ficar tão puto. Eu sei que ele, cara, ele 5 minutos de descascando o Dudu Nobre, falando que ele não era tão flamenguista assim. E no final ele chama o Dudu Nobre de bundão nobre. Eu não tinha visto isso. Cara, Rapaz, eu vou eu procurar acho que depois isso eu daí. acho que eu tenho aqui ainda, mas eu vou te mandar. O Xande que se desculpou, né? Falou que exagerou. Não E precisava ter pedido desculpa por isso. é que também eu acho uma canalice absurda vazar conversa de grupo, né? Ah, mas até aí, Lucão, você agora que é uma figura pública, tome muito cuidado com o que você fala na internet, entendeu? Sim, Tudo isso poderá ser usado contra você. estou saindo dos grupos nesse exato momento. Não, e apaga as mensagens que você já mandou, né? Senão você tá fudido. Com toda certeza. Caião, momento fofoca foi isso. Vamos aguardar esse negócio do caso William e Scarpa e Mike. Eu acho que essa Lembrando que semana. foram mais de 12 milhões investidos pelos Sim, dois sim. somados. Cara, se eles já tiveram esse prejuízo, imagine a outra galera que investiu também, né? Eu vi Mas essa semana um cara que, ex-jogador de CS que eu jogo, que sabe esses negócios de aposta, de futebolística, enfim, aqueles tips, sim, aqueles sim, grupos. sim. Então, que tinha um malandrão aí na internet, que se dizia aí o guru das tips. Enfim, no final das contas, esse mano aí transferiu 12k pra conta do doidão e sumiu. Hum, Fez isso com ele e com outras pessoas. Isso é meio burro também, mas tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? Quem dera eu tivesse 12 mil pra transferir assim, né? é a ganância, Pra né? alguém sumir com o meu dinheiro. O mal do ser humano. Deus não dá asa à cobra, né? Nem dinheiro. Sabe por que você tá sendo atacado? Porque você é você não é flamenguista não, rapaz. Você é bundão. Você é bundão. Bundão nobre. Ô, Xande, não tô te entendendo não, meu compadre. Te gosto pra c... Tu é meu irmão, mas, pô, tu mandar uma fuleira dessa aí, pô, tá errado, hein, meu compadre. Esse momento fofoca foi bem recheado de conteúdo. Vamos começar entre os grandes campeonatos pelo que terminou agora, o único, na verdade, né, que ainda não iniciou a sua fase de semifinal, que é o Gauchão. Temos aí as duas partidas já definidas, o Ipiranga recebe o Grêmio e o Caxias recebe o Internacional, né, sucessivamente aí Grêmio em primeiro, Inter em segundo, Caxias em terceiro e Ipiranga em quarto. É um regulamento que faz sentido, né, o Sim. melhor enfrenta o pior classificado. Tudo indica que teremos Grenal na grande final. E também que o último Grenal a gente estava gravando durante a partida e acabou 2-1 pro Grêmio, que fez um gol no último lance do jogo. Foi um puta de um jogo, hein? Cara, na hora que você falou que ia terminar 1-1, eu não lembro se a gente tinha encerrado a gravação ou tava gravando ainda, que Tinha saiu o encerrado. gol do Alan Patrick e no final o Grêmio fez ali o segundo gol, consagrou o Grêmio vitorioso. Grêmio que jogou contra o Ipiranga, jogou com os reservas, né? Entrou com os reservas, jogou contra o Ipiranga, com o mando do Ipiranga 0-0. Isso era a última rodada do Campeonato Gaúcho e o Internacional ganhou de virada do Esportivo em casa, 4-1. Como você falou, os confrontos já estão definidos e tudo indica que teremos um Grenal para decidir o Gaúcho. Tomara, né? Acho que difícil da zebra. Mesmo o Internacional sendo tão inconsistente e irregular nessa temporada, nesse começo de temporada 2023, torço para que dê Grenal e Juventude decepcionando, acabou ficando fora desse quadrangular final. A ver, se tiver zebra, acho que é o Inter. Pra mim, o Grêmio passeia nos 2 jogos contra o Ipiranga. Eu concordo contigo. Eu acho muito difícil o Ipiranga conseguir sair vitorioso, apesar de que, pelo menos se aconteceu o que aconteceu hoje, né? Tivemos algumas zebras, né? Então é algo para o torcedor do Ipiranga aí ficar esperançoso. Mas acho que dá grande. Também. Acho que da Grêmio e da Inter aí na final do Gauchão. Carrinho por trás é cartão amarelo. E ele não tá dando? Olha só um pouquinho. Tu apita direita essa merda aí, filha da puta! Partindo do Rio Grande do Sul, vamos dar uma passadinha rápida em campeonato paranaense. Falar de um jogo em específico, né, que é o Coritiba sendo eliminado pelo Cascavel. Depois de perder de 3-1 na ida, empatou o jogo de volta em 0-0 e já deu adeus ao campeonato paranaense. Coritiba que é treinado pelo português Antônio Oliveira, né, que é bem fraquinho também. Eu vi na onda da nova moda de técnicos portugueses. Curitiba Exato. precisava fazer pelo menos 2 gols ali para conseguir levar para os pênaltis ou coisa do tipo, que eu não sei como funciona
regulamento do Paranaense, mas não conseguiu marcar um gol sequer. E agora, dos times favoritos ali a conquistar o título, o Atlético Paranaense, que já ganhou de 5-2 no primeiro jogo, joga em casa contra o São Joéense daqui a pouco, 7h30. Jesus. Podemos cravar que o Paranaense já ganhou o Campeonato Paranaense em 2023, né? Cara, eu acho bem provável, apesar que tem o Operário que vem jogando bem, mas eu acho muito provável que dê Atlético Paranaense. Tivemos também acho que o Maringá se classificou, né? Ganhou de 2-0 do Cianorte, perdeu o primeiro de 1-0, então ganhou no saldo de gols, e o Operário já tinha ganho o primeiro jogo de 2-1 do Aruco e ganhou em casa hoje de 3-0. Muito bem, Lucão. Saindo, então vamos subir, né? Subir do Paraná para Minas Gerais. Já tivemos os 2 primeiros jogos dessa semifinal e os 2 maiores perderam, né? O Cruzeiro no sábado perdeu em casa pro América Mineiro e se complicou muito, 2-0 pro Coelho. Cruzeiro que segue a sua sina de em 2023 não ter batido nenhum adversário de Série A. Empatou um jogo contra o Atlético Mineiro e perdeu 2 pro América. O América que inclusive ganhou os últimos 6 clássicos que disputou contra o Cruzeiro. E a torcida parece ter perdido a paciência com o presidente Ronaldo, mandou tomar no cu e essas coisas ontem. Clima quente lá na Toca da Raposa. Porque é aquele negócio, né? O time contrata, mas contrata jogadores, vamos dizer assim, meia boca, né? Com todo respeito. E o Cruzeiro não consegue bater de frente com nenhum time da Série A hoje. Nenhum. Não mesmo. Jogou mal contra o América, tem um problema gritante no sistema defensivo e precisa e joga a vida no Independência. Lembrando que o jogo de ontem foi mando do Cruzeiro, mas foi em Sete Lagoas. Eu acho que uma das piores partidas do Cruzeiro no ano. E o América ali segue firme com a sua proposta, joga bem, é letal, que é o que precisa, e é isso. E hoje a gente teve o jogo dos Atléticos, né? O Atlético que ganhou de 1-0, gol de pênalti no final do primeiro tempo, deixa eu confirmar aqui, isso mesmo, no final do primeiro tempo, um jogo bem movimentado, só que a pontaria do Atlético não estava em dia. Quem foi mais letal ganhou esse jogo. O Atlético provavelmente vai jogar no Mineirão no próximo jogo, e só depende dele, né? Com direito ao Hulk perdendo pênalti. Sim. Nesse jogo. O Atlético jogou no meio de semana também pela pré-Libertadores, segunda fase, empatou com o Milionários da Colômbia lá. Bom resultado. E eu esqueci de comentar, sabe que o De Alessandro agora trabalha no Cruzeiro, né? O argentino ex-internacional. Foi que ele teve que colocar panos quentes após o jogo, teve meio que uma treta ali no vestiário e ele que teve que intervir. Quem diria, né? O De Alessandro separando briga. Quem diria mesmo. E eu queria fazer um comentário sobre o senhor Pesolano. Sim. Não, que na verdade não foi só em 2023, né? Ele nunca ganhou de um time de Série A. Em 8 jogos foram 0 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Quem tá bem é o Wagner Mancini, né? Lá no Coelho. Sim, é um bom trabalho. O América se reforçou bem. E Benício tá jogando bola lá, viu? Tá jogando bola e tá inteiro ainda, né? Eu espero que ele continue inteiro por um bom tempo. Então, é um bom time esse time do América Mineiro. Eu acho que, sinceramente, eu acho que já tá classificado. O Cruzeiro pode até ganhar de 1-0 e dar aquele ânimo de ter ganho de times da Série A, mas eu acho muito difícil se classificar. E o Atlético Mineiro, que jogou no meio de semana contra o Milionários, foi uma boa partida de ambas as equipes. Eu confesso que eu esperava um pouco mais do Atlético Mineiro pela questão do Enem, mas o time do Milionário joga muito bem também. E joga a vida em casa. Tem 2 decisões, né? No meio da semana, joga em casa também. E no final de semana, eu acho que serão os 2 jogos, eu acredito, serão no Mineirão. Sim. Lembrando, não só para o Campeonato Mineiro, né? Para todos, que no próximo final de semana é data FIFA. Então, no final de semana do dia 18 e 19, nós não teremos jogos no futebol brasileiro, por causa dos amistosos, né? Que o Brasil pega o Marrocos, essas coisas, então os times têm um tempinho a mais pra treinar. Mas eu acho que o Cruzeiro vai tomar outro sabugo do América. Perde de novo. O Atlético Mineiro reverte e o Cruzeiro vai tomar outro sapeco, vai ficar ainda mais feio o negócio pro lado do Ronaldo, aí ele vai dar uma entrevista xingando todo mundo, o clima vai ficar ainda pior e o Cruzeiro vai brigar pra não cair. E falando em entrevista, você viu eu não sei nem como definir, não sei que palavra usar. A entrevista que o Hulk deu no jogo pós-Atlético Clube hoje? Não vi. Enfim, resumidamente, o Hulk, eu
Ele devia calar a boca, porque o que esse cara fala de merda? Falou que os jogadores do Atlético tentaram desmerecer os caras do Galo, que existe hierarquia no futebol, tem que respeitar. Ô, Hulk, vai, puta que Não, pariu cara, também, você vai. foi a mesma coisa que aconteceu lá com aquele caso de Iverson que eu comentei há semanas atrás, só que inverso, né? Que foi, tipo, o grande desmerecendo o pequeno. E nesse cara, a postura dos jogadores do Atlético Mineiro, principalmente do Hulk, é muito de time sem expressão. É muito de criança dona da bola, sabe? É muito chato também, pô. Nossa, ele é muito O chato. pessoal falava do Diego, o Diego realmente era muito chato, mas o Hulk não fica muito atrás não, viu? Não. E o Diego, Quer ver depois ele, que ele parou, ele meio que deu uma amenizada. Ele fez uma boa Copa, inclusive. Eu acho ele insuportável, eu não consigo gostar dele. Não, eu também não gosto dele, mas em comparação ao que ele era como jogador, ele evoluiu 200%. E é que agora ele tem uma carreira a zelar, né? No futebol ele já tava atacando foda-se. E você falou de Daverson que no meio de semana voltou, né, a postar contra o Flamengo com fotos em seu Instagram do Gabriel Pirani. É Lucas Pirani ou Gabriel Pirani? Não, acho que é Gabriel Pirani mesmo. Isso, que fez o gol ali do título da Taça Guanabara pro Fluminense e ele postou uns 3, 4 stories com foto do Pirani. É um personagem, né, do nosso futebol, o Daverson. Insuportável também, mas é um personagem. E por incrível que pareça, eu só lembro de 2 gols do Pirani. Esse que ele fez agora e um gol contra o São Paulo na Vila, que ele era jogador do Santos. Eu só lembro desse porque ele fez agora. Eu só lembro desses 2 gols. Não. É rei dos clássicos, né, que fala. Igual o Daverson, que eu só lembro do gol dele na final da Libertadores. Cara, eu não lembro nem tanto do gol, eu lembro dele tentando cavar uma falta com o juiz, né? Com o juiz. Eu esqueci até o nome do juiz, né? Mas era Eu ia falar Parrilha, mas não é Parrilha. Parrilha é negócio rápido. Parrilha? É, pô. Não é paella? Não, paella é um prato com frutos do mar. Será, Lucas? Cara, eu vou pesquisar aqui. Se você quiser ir falando alguma coisa pra encher linguiça depois desse bate-bola. Paella é com frutos do mar. Parrilha é um tipo de churrasqueira. O árbitro é o Pitana. Isso, Nestor Pitana, isso mesmo. Quase que eu acertei. Palavras em espanhol, né, confundem. Mas é o Nestor Pitana, o árbitro. Esse é um cara também que já quando ele parar, ele só não faz parte do Donos da Bola porque ele não é amigo do Neto. Quem, o Daverson? Não, tá aí, ele nunca vai fazer parte do Donos da Bola. Porque ele tem muito perfil, mano. Daquele programa também do SBT que... Aí sim, hein, do Benja? É isso mesmo. Nunca assisti esse programa na minha vida. Eu também não. E nem vou ver, porque eu não gosto do Sheik e o Cicinho me irrita comentando também. Eu não aguento mais ouvir a história do Cicinho lá, que ele bebeu não sei quantas latas de cerveja e pipipi, popopó, não sei o quê. É igual a história do Denilson lá, do Belo tá dele. Entre outros. Ou o Amaral do Forró do Gerson. Forró do Gerson. Aquela da... comprovante de residência, ia falar certidão de residência. A do comprovante de residência é muito boa. Mas eu acho que não é o Amaral, é o Odivan, se eu não me engano, do Mas não é o Amaral que conta? É ele que conta, mas... Então, pô, a mesma coisa. Cara, apesar que eu ouvi uma dele esses dias que pra mim era nova, que ele jogou no Corinthians, né? E teve um lance um gol que o Romário fez, que ele dá um elástico e ele entorta o Amaral de uma maneira e, tá marcado, né? Aí reza a lenda que ele foi num jogo festa organizado pelo Alex Dias, né? Que tem todo ano. Aí os caras chegou no vestiário com um bolo cantando parabéns tudo. Aí o Amaral falou, não é meu aniversário. Ele falou, hoje faz 15 anos que você tomou aquele elástico do Romário. Essa história é boa. Essa história é muito boa. Precisa de histórias novas. Esse é o meu ponto, mas essa e a da certidão é muito boa. Vencemos o jogo, aí os caras falaram assim, pô, Amaral, acabou o jogo, ganhamos, vamos pra onde? Falei, vamos sair hoje à noite, né? Vamos pra um forró aí, né? Mas que forró? Acho que tem um forró do Gesso na ponta da praia da Boa Viagem, né? A hora que a gente chegou em frente era forro e gesso, material de construção. Então, vamos lá, antes de falar de Campeonato Paulista, meio de semana também teve Copa do Brasil, não tivemos nenhuma zebra. Acho que destaque mesmo foi o Santos,
Santos, que eliminou o Iguatu, o Santos segue vivo na Copa, não pode também ser eliminado, né, depois do que aconteceu no Campeonato Paulista. O Bahia também se classificou, o Bahia que tá situação complicada. Outro time brasileiro com um técnico português, né, o Luiz Paiva, que treina o Bahia, e talvez a única zebra seja o Brasil de Pelotas ter eliminado a Ponte Preta, que subiu de volta, né, pra elite. Já subiu? Já, Não, né? a Ponte não, pô. Não tá liderando? Você tá falando da elite do Paulista, né? É. Cara, é verdade, boa pergunta. Mas para mim o que ficou marcado nessa rodada da Copa do Brasil foi o jogo do Tombense. Tombense retrô, que Tombense ganhou de 1-0 com um pênalti marcado por fogo amigo. O jogador da Tombense, ele derruba o próprio companheiro de time e às vezes marcou pênalti. E lembrando que, se eu não me engano, nessa fase não tem VAR, né? Não tem VAR. Então, passou. O que você falou da Ponte Preta, ela tá praticamente classificada mesmo. Tá? Terminou em primeiro. Terminou em primeiro, aí o São Caetano caiu. O São Caetano que segue numa draga terrível. Que fase do São Caetano. Mas o que ficou marcado pra mim dessa Copa do Brasil, ou dessa rodada da Copa do Brasil, foi isso mesmo. E vai ter muito caso parecido até, se eu não me engano, é nas oitavas que entra o VAR. que entra o VAR. É quando entram os times da Libertadores e Sul-Americana. Né? Exatamente. Caião, Então, antes da gente falar do Campeonato Paulista, só dar uma passadinha no outro jogo que teve da Liberta, né? Que, como a gente já falou do Galo, o Fortaleza ele perdeu em casa pro Cerro Porteño 1-0. eu falei, hein? Está registrado. Joga a vida lá no Paraguai. Cerro, cara, foi um jogo bem parelho. Eu sinto o Fortaleza muito nervoso, perdeu algumas chances, inclusive perdeu um pênalti com o Thiago Galhardo ali no começo do jogo. Uma baita defesa do goleiro Jean, porque... Aquele aquele mesmo. agressor de mulher? Esse mesmo. Vagabundo tinha que estar apodrecendo na cadeia. E o Fortaleza mais uma vez joga a vida fora de casa, assim como foi ano passado para passar ali de fase, na fase de grupos. Né? Eu acredito que ainda o Fortaleza tem a capacidade de passar, apesar de ser um confronto muito, mas muito chato. Esse time do Cerro é muito encardido. E tem camisa. Sim. Tem camisa e acho que moiou pro Fortaleza, o Galo passa e o Fortaleza vai ficar... Não me surpreenderia porque o Fortaleza já venceu o River Plate, por exemplo, lá. Mas acho que não passa do seu. Vai ficar pelo caminho. E o Galo continua. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Cão, antes do Paulista, vamos falar de Carioca. Primeiro, Campeonato Carioca que estão jogando neste exato momento, 30 do segundo tempo, então o jogo vai acabar antes de terminarmos a gravação. O Volta Redonda vai batendo o atual campeão da Taça Guanabara, o Fluminense, por 2-0, gols de Pedrinho e Lelê, que é o artilheiro do Cariocão e também já está negociado com o Fluminense. Existe a lei do ex para quem ainda não jogou no clube? Eu acho que pode se considerar a lei do atual, então, porque ele já é jogador do Fluminense. Inclusive, eu achei esse termo do contrato dele jogar mesmo, tentando dele terminar o Campeonato Carioca, eu achei bem interessante. Acho justo também. Eu acho justo. O cara, uma puta temporada começo de temporada com Volta Redonda, se ele não jogasse por causa disso, seria sacanagem. Exatamente. E nada mais suco de Fernando Diniz, né? O puro dinizismo do que bater no Flamengo no meio de semana, jogasse inclusive, né? Fluminense e Flamengo no meio de semana, pra perder o Volta Redonda. Lembrando que são 2 jogos de volta. Semana que vem não, né? Daqui a 2 semanas no Maracanã. Mas bate o Flamengo e toma sabugo aí 2-0 pro Volta Redonda. Esse é o nosso Fluminense. Cara, inclusive o segundo gol é literalmente um suco de Fernando Diniz. Não sei se você viu, mas se eu não me engano, vem agora. Escanteio do Fluminense, alguma coisa do tipo. O goleiro saiu, ele repôs a bola com a mão e ele acionou o Lelê, que só tinha um zagueiro marcando, né? Lelê. Ele ganhou ali na disputa do corpo, saiu na cara do Fábio e só teve o trabalho de empurrar pra dentro. Já era pro Volta Redonda ter saído com 2-0 no primeiro tempo, mas o Fábio fez uma defesa lá numa cabeçada. Cabeçada ou cabeceio? Cara, eu acho que os 2 termos são válidos. Depende do começo da frase. Né? Sim. Mas eu acho que aí foi cabeçada mesmo. E o outro confronto, que é Flamengo e Vasco, vai ser amanhã, 9h15. Te falar, viu? Quem é o corno que me coloca um clássico Flamengo e Vasco valendo a cabeça do Vitor Pereira pra 9h15 da noite de uma segunda-feira, Lucas? Foi o Eduardo Paes? Porque se for, eu vou xingar ele lá no Twitter.
Cara, pode xingar. Não sei se foi ele, mas Tá. todo xingamento é válido. Porque, porra, vamos falar de Vasco e Flamengo, vai? Porque aqui a vaca... Não, antes de Vasco e Flamengo, eu gostaria, Lucas, que você desse os seus 2 centavos sobre a atuação do Felipe Melo no Fla-Flu de meio de semana, em que ele jogou, não, né? Ele esteve em campo por 30 segundos e esse animal foi expulso. Ele foi impecável, né? Ele pagou pela sua má fama, porque ele não fez nada. Ele entrou, de fato, ele meio que tentou separar ali o pessoal. Não vi ele se exaltando, assim, pra merecer um cartão vermelho. O que é a questão da fama mesmo, Exato. da má fama que ele tem. Ele não foi expulso por ofender o juiz, não? Cara, então, eu não vi, tipo, nada relacionado a isso. Mas é um ponto a ser discutido, que também é coisa bem perfil dele. Lembra muito aquela expulsão Foi ano passado, né, que o Fred fez um dos barracos que ele conseguiu ser expulso no final do jogo. Sim. É que ali ele fez de propósito, pra segurar o jogo. Mas eu concordo contigo que dessa vez o Felipe Melo pagou pela fama. Se fosse pra expulsar alguém ali, o Vidal merecia mais do que ele, por exemplo. Merecia, teve N lances ali que poderiam ocasionar em expulsão. E eu não achei uma partida ruim do árbitro daquele jogo. Mas, cara, eu acho que é a arbitragem brasileira em geral. Qualquer jogo quente ou decisivo, eu acho que o clima do jogo, assim, os árbitros não conseguem conduzir muito. A gente vai falar do Paulista já, que tem N exemplos disso, mas a gente já teve, inclusive teve o julgamento do Tiquinho Soares essa semana. Ele falou que ele admitiu que deu uma cabeçada. Também, né? Tá na imagem, se ele fala que não. Só que ele, segundo ele não xingou o árbitro da maneira que tava na súmula. Ele só tomou o árbitro tomar no cu. Então. Isso eu concordo com ele, porque não aparece nas imagens esse xingamento. Sim, mas o que pegou mesmo foi a cabeçada. O Botafogo totalmente desequilibrado, né? Não se classificou. O Fluminense acaba de marcar com o Nino. 2-1. Zicamos o Volta Redonda, Lucas. Eu não sei se o juiz confirmou ou se... Não, confirmou mesmo. 2-1. Falando em Botafogo, clima tenso lá também, né? Com os lacaios de John Textor. Torcida cobrando. Sim. Parece que ele desativou o Twitter. Tem um tempinho já. Foi bem antes do Botafogo, dessas últimas partidas do Botafogo. Ele alegou que o pessoal tá insuportável. Até faz bem desativar as redes um pouco. Sim. Inclusive, ele tá para fazer um aporte, eu acho que de 40 milhões, se não me engano. Eu acho que é 40. No Botafogo? Isso. Porque não adianta colocar dinheiro pra gastar com merda. Não, mas é o que estipula o contrato da SAF que ele fez, né? Então, Sim. Como ele fez N aportes no ano passado, eu acho que o desse ano eu acho que ele vai ser menor por causa disso. Inclusive, teve o Luiz Castro na última partida ali do Botafogo admitindo total culpa do Botafogo. O Botafogo que ele veio jogando bem, só que os clássicos e a maneira que o time tava nos clássicos, aquela confusão contra o Sergipe, meio que eu acho que foi uma sequência ali bem pancada pro Botafogo, que jogou mal esses jogos todos, né? Conseguiu classificar, passar de fase na sorte na Copa do Brasil. Sim, exatamente. Começou bem, mas foi desandando o ano do Botafogo. E o gol do Fluminense foi confirmado, viu? 2-1 pro Volta Redonda. O Flusão está no game e se empatar aqui já passou, porque no Maracanã não perde. E Flamengo e Vasco, Lucão, e aí? É a última cartada do Vitor Pereira, pelo que tudo indica. Acho que, na verdade, ele só não rodou ainda por causa da multa, mas se não eliminar o Vasco, não tem mais jeito, bicho. Não tem mais jeito e acontece de qualquer maneira, né? Não tem mais jeito. E acontece meio que o que a gente falou, né? Que ele duraria até o final do Carioca, que seria o final ali já, né? Porque, se eu não me engano, esses confrontos são da Taça Rio, né? Exatamente. Então, se não passar do Vasco, aí, por exemplo, se o Vasco for campeão, a final do campeonato carioca é Fluminense e Vasco. Quem diria, hein? Então, cara, o Vasco tem plenas condições de ganhar do Flamengo, vem jogando muito bem, o time do Vasco evoluiu muito, é um time que é bem forte. Já ganhou do Flamengo, né? Então, apesar do Flamengo ele ter melhorado um pouco seu estilo de jogo ali, algumas peças parece que melhoraram, acordaram para a vida, mas eu acho que ainda é muito pouco. Concordo, tô contigo. Devido ao momento, eu acredito que dê Vasco, e aí, consequentemente, saída do Vitor Pereira, não vai ter como manter. Li essa semana, né, obviamente, que o Flamengo estaria
conversando com o JJ, como sempre está, e que Jorge Sampaoli, que não está tão bem no Sevilha, mas que ganhou agora no meio de semana pela Europa League, também estaria no radar. É aquele negócio, né? Europa League e Sevilha, o negócio é o rei de Copas, né? Sim. E só que no Campeonato Espanhol, o Sevilha, ele tá na zona de rebaixamento ainda, se eu não me engano. Hoje tava ganhando de 2-1, mas eu acho que a situação tá muito complicada ainda pro Sevilha. Eu acredito que, cara, desses dois é mais fácil vir um Jesus. Jesus também não tá em boa fase ali no Deixa o Fenerbahçe. Jesus em paz, todo ano isso. Não, cara, enquanto ele, tipo, o pessoal não quebrar a cara com o Jorge Jesus, isso daí não vai mudar, não. É aquela história, ou ele vem e ganha tudo de novo, ou ele vem e vai ser um fracasso histórico. Sim. Pior que VP. E tem essa possibilidade de ser pior que o VP e que o Paulo Souza devido à expectativa e ao que ele fez com o Flamengo já. Por incrível que pareça. Exatamente. Porque a pressão tá toda na Gávea. O Vasco chega leve pra esse jogo. Leve. Afinal, ganhou o último clássico contra o Flamengo e vem de um momento melhor. A questão é, se demitir o VP agora, tanto o Sampaoli quanto o JJ estão empregados no momento. Aí tem a questão da multa, aí tem a questão de contratar outro técnico, salário e possivelmente, não sei se teriam, por exemplo, numa situação desesperadora, não, a gente precisa do Jorge Jesus de pagar, negociar com o Fenerbahçe uma possível multa ali para tirar, que é coisa que é muito difícil de ver de técnico, mas se tratando de Flamengo, dessa diretoria aí, tudo é possível. Exatamente. Você tá comigo aí, Vasco? Ou você acha que o Mengão se recupera? Tô torcendo pro Vasco e eu acho que dá Vasco um azar de novo. Também, eu compactuo com o gigante da colina. Já acredito que a final será Fluminense e Vasco desse Carioca aí 2023 e acho que o Fluminense leva. E você, Lucas, que é aí um discípulo do Fernando Diniz, não falou sobre a primeira taça que ele levanta na carreira, né? Cara, é verdade, né, cara? É porque o regulamento do Campeonato Carioca é tão confuso, mas tão bagunçado que não só eu, como, tipo, eu não via a mídia em si vangloriando o primeiro título de importância, assim, do Fernando Diniz, né? Meio que, tipo, o que ficou na mídia foi VP vai cair e o clima no Flamengo e blá, blá, blá. Lembrando que antes do jogo contra o Flu, o André, ele jogou o favoritismo pro Fluminense e com razão, né, que o Fluminense ia num momento melhor. O Fluminense começou perdendo o jogo no meio de semana, conseguiu virar ali com o gol finalzinho do Pirani, como a gente falou. E, cara, eu espero que seja o primeiro de muitos do Fernando Diniz, até que ele merece. Ele ainda é o que a gente vem falando. Ele ainda precisa melhorar em alguns aspectos, só que, cara, é difícil alguém não falar bem dele, é muito difícil mesmo, tanto no meio, eu acho que no meio ali dos jogadores, e uma coisa que a gente percebe dos trabalhos dele é que ele faz com que todo mundo jogue bola, todo mundo mesmo, e ele trabalha com o que tem, então isso a um longo prazo é ótimo, mas é aquele negócio, precisa ser um trabalho de longo prazo, precisa da tal da paciência que muitas vezes não tem nos clubes. Mas no Fluminense ele tem muito respaldo e Marcelo apresentado também no meio de semana. Sim, com o show do Felipe Ret. Que contratação é melhor? Eu ia falar Felipe Ret. Marcelo. Eu achava que o Felipe Ret era flamenguista. Marcelo ou Luiz Soares? O Luiz Soares, pelo que já vem fazendo, o Luiz Soares, sem sombra de dúvida. Eu tô contigo. Que tem mais peso e vai entregar mais também no futebol brasileiro. Muito bem, Lucão. Pra fechar o Campeonato Carioca, Bahia está de olho no Marinho. Acha uma boa? Acho. Não tá jogando no Flamengo e ele já, tipo, tirando a temporada do Santos ali, ele não mostrou mais nada. Realmente. Então acho que vai ser bom pra ele. Ele vai ter o time na mão, o time vai ser dele ali eu acho que vai ser o principal reforço do Bahia. Então ele tem tudo pra meio que dar a volta por cima ali no Bahia se concretizar, né? Você falou do Marinho, desse possível interesse do Bahia. O Botafogo tem interesse no Ademir, do Atlético Mineiro, que também não vem jogando. E cara, assim, não é um Jefinho, ele tem as mesmas características, mas eu acredito que é um bom reforço ali pra jogar nas pontas do Botafogo. Já que vendeu o Jefinho, eu acho que é muito do que a torcida pega no pé do João Textor é por causa disso. Melhor do que o mochileiro da
a bola, Piazon jogando pelas pontas. Então, Muito melhor, infinitamente melhor. não que eu ache o Ademir um craque, mas qualquer um é melhor que o Piazon em qualquer função do campo. Ele já foi até cogitado, especulado ali no São Paulo, mas como São Paulo não tem dinheiro, Valores assustam. Se o Flamengo perder pro Vasco, o Fluminense está eliminado e quem entra no lugar dele é o Chelsea para se enfrentarem na semifinal da Champions. O Flamengo empatando com o Vasco vai jogar Bangu e PSG pelo Campeonato Paulista. Muito bem, Lucão. Falando de São Paulo, vamos então falar de Campeonato Paulista. Por ordem cronológica, Palmeiras 1, São Bernardo 0. Deu a lógica, mas já serei crítico. Pelo que ambos produziram, o resultado justo seria o empate e pênaltis, porque o São Bernardo no primeiro tempo foi melhor que o Palmeiras e saiu perdendo, e o Palmeiras não conseguiu jogar no segundo tempo, lembrando que o Endrick sequer entrou, foi opção no banco, mas o Abel optou por Breno Lopes e Rafael Navarro. Cara, assim, o jogo, eu achei o jogo bem parelho. Os dois times já jogaram melhor nesse campeonato. Teve também a questão da arbitragem que a gente já vai falar. E já ressalto como é ruim a Ed. Tá puxado, hein? Tá puxado. Apesar de que, por mais que eu daria pênalti tanto naquele lance do São Bernardo lá, que o cara da carreira parece dando uma ponte, quanto o lance do Marcos Rocha, pra mim, é pênalti, porque os dois eles estão com o braço arreganhado, escancarado. Mas o que negócio? Eu comentei no decorrer da semana. Ela é uma árbitra que ela realmente utiliza o critério, ela prejudica os dois times. Ela usou o critério de bola na mão nesse lance do São Bernardo e do Marcos Rocha, por mais bizarro que seja, ela também usou o mesmo critério. Vi também os comentaristas de arbitragem falando que ela acertou na decisão, mas pra mim, eu marcaria esses dois pênaltis. O São Bernardo no primeiro tempo eu achei também que foi melhor. O Everton fez uma boa partida. Em contexto geral ali, ele salvou pelo menos Palmeiras umas 2, 3 vezes. E mais uma vez o Rony decidindo o jogo, né? Decidindo a vida do Palmeiras. E inclusive desde 2020, o Rony no Brasil é o segundo jogador que tem mais gosto de cabeça, só fica atrás do Diego Souza. Lembrando que o Rony tem 1,66 de altura. Ele parece ter mais. Toda vez que eu tô vendo o jogo do Palmeiras, eu fico com a impressão de que ele tem mais. Ele se posiciona muito bem. Sim. Muito bem. A questão do Endrick, eu acho que é clara, né? Meio que pra poupar o jogador ali que também não tá numa fase espetacular, assim como o Dudu não está numa fase boa. Não gostou de ter sido substituído, hein? Mas ele tava nitidamente bem cansado. Não, né? tá uma tiriça o Dudu esse ano. Quer dizer, faz tempo que o Dudu não joga bola. Tava bem cansado. O Tabata jogou bem ontem, gostei da partida dele. Ele precisava mostrar ali pro que veio. E é isso, o Palmeiras não tem aquele elenco, mas tem entrega e é letal. Então, classificação para mim, devido a isso, merecida. Apesar do segundo tempo eu não ter proposto o jogo da maneira que deveria. Mas sobrou ali na parte física e o São Bernardo dá adeus à competição. Com destaques ali o Barleta, que já foi negociado, né? Inclusive eu acho que ele foi ver o jogo do Corinthians hoje. E para mim aquele camisa 8, volante, eu esqueci o nome dele, eu não sei se é Rodrigo Souza. Isso mesmo. Eu acho ele muito bom jogador. Ele poderia facilmente reforçar um time ali de ponta da Série B. Eu acho que Série Ele já A tem uma certa idade, né? Mais por isso mesmo. Mas eu acho que ainda dá caule ali. Eu acho que ele consegue jogar. E o Palmeiras, acho que o Palmeiras agora pega o Ituano, né? Isso. Você comentou do Barleta, ele que foi eliminado 2 vezes em 24 horas. Sim. Palmeiras, trouxe aqui dados, viu? Entrando nessa questão do Ituano, do SofaScore. Os últimos 30 jogos aí, o Abel só perdeu 2. É o demônio agindo. E o Palmeiras em 2023 ainda não perdeu, está invicto, 14 jogos, 10 vitórias, 4 empates, já levantou um caneco, campeão da Supercopa. Nas semis do Paulista, enfrenta o Ituano, que é o pior entre os já classificados, e vai decidir em casa, não só contra o Ituano, mas também a grande final, que ainda não tem adversário definido. Vamos falar então, Lucas, do Timão? Bora. Corinthians 1, Ituano 1 no tempo normal, 7-6 nos pênaltis pro Ituano. Corinthians que no papel tinha um adversário mais fácil desse mata-mata, acabou se complicando dentro daquilo que a gente já vinha percebendo de déficit nesse time do Lázaro, contra um Ituano que, lembrando, na última rodada entrou com chances de ser rebaixado, bateu o Santos, meteu 3,
e se classificou. Era o menor, era o time com menos pontos dessa última fase. O Corinthians, pra você ter noção, fez 25 pontos. O Ituano fez 15. Classificou pelo saldo de gols. Foi lá e eliminou o Corinthians na Neoquímica Arena. Eu achei uma boa partida do Ituano. Não foi um time que fez cena, que se defendeu o jogo todo. Tá certo, no segundo tempo, eles optaram por se defender. Cara, é questão física mesmo, precaução, né? Coisas do tipo. O Ituano fez um golaço no primeiro tempo com um lateral que eu esqueci o nome mesmo, deixa eu pesquisar aqui rapidinho. De quem? E pra mim foi falha do Cássio também no lance. Eu achei a bola dar uma desviada antes, mas foi falha do Cássio. Raí Ramos, o nome do lateral. Raí Ramos. Inclusive, quando ele foi bater o pênalti, eu falei, certeza que esse cara vai errar o pênalti. Mas ele bateu bem. Ele bateu bem, claro. Mas errou. E Corinthians, assim que o Raí fez o gol, o Corinthians empatou depois com o Paulinho. E é aquele negócio que a gente vem falando, né? Apesar do Corinthians ele ter criado ali as suas chances, ali antes do final do jogo teve uma cabeçada do Gil e o Fausto Vera não conseguiu chegar pra completar. Foda, hein? O Fausto Vera com a cabeça daquele tamanho, uma muringa daquela, põe o pescoço ali, cara, estica essa cabeça. Se ele se joga na bola ali, eu acho que ele faria o gol. Ele teria empurrado a bola com a cabeça daquele tamanho que ele tem. Mas aquele negócio que a gente vem falando, né, que o Corinthians, sem o Renato Augusto, ele é um time completamente diferente. Tentou ali propor jogo das maneiras ali que era possível. Eu achei, tanto que essa questão do Renato Augusto é tão impactante, que eu senti falta do Roger Guedes jogando hoje. Pra mim, no primeiro tempo eu não vi ele fazendo nada, no segundo tempo ele tentou ali, buscou o jogo, mas não foi uma grande partida dele, assim como o Yuri Alberto também teve suas chances ali, mas a bola não vinha da melhor forma. O Corinthians melhorou muito. Mas o Yuri Alberto teve 2 chances claras de fazer o gol e errou. As 2. Mas é aquele negócio. Se tivesse o fator Renato Augusto, impacta muito esse time do Corinthians. O Corinthians melhorou absurdamente do começo do ano pra cá, mas ainda tem essa peça-chave que o time precisa aprender a jogar assim. Eu gostei da partida, por incrível que pareça, eu gostei da partida do Juliano. Melhor em campo pra mim do Corinthians. Eu acho que é um cara que voltou a jogar bola e é uma das peças importantes desse time do Corinthians, mas nos pênaltis ali pesou os erros do time, inclusive o goleiro do Ituano, eu achei ele muito bem preparado. Era pra ele ter pego uns 4 aí, teve umas 2 bolas que ele tocou e ainda entrou. A do Fábio Santos, ele pegou a do Fábio Santos e a do Fagner, que foram caras que meio que bateram com uma certa paradinha. A do Fábio Santos, que é aquela paradinha que ele faz bem no começo, ali se o goleiro se mexe, ele já ganha tipo, como é que o goleiro tá. Então, pra ele seria muito mais fácil. Só que o goleiro do Ituano, ele não mostrou reação alguma. E com isso, chegando perto da bola, o Fábio Santos, ele foi tentar aquele pênalti de segurança, né? Aquele chute cruzado, bateu mal, ele defendeu. Teve o pênalti desperdiçado pelo Ituano, pelo autor do gol, né? O Raí Ramos, que bateu no travessão. E depois, nas alternadas, tivemos o Fagner e o Gil perdendo pelo Corinthians e o outro... Grande Fagner, hein? Cara, o outro, se eu não me engano, era o zagueiro do Ituano, Ramon Alves, não lembro direito o nome dele. É o Paulo Sérgio que errou. Paulo Sérgio. Onde eu tirei Ramon? Boa pergunta. Enfim, Ituano classificado, joga contra o Palmeiras, não acho que vai ter a mesma sorte, mas seria muito bizarro esse time de rebaixado a finalista do Paulistão. E o Corinthians vai ter um tempinho aí pra ficar treinando. Qual que é a sua opinião aí, depois dessa queda do Corinthians, desses 3 meses de início de trabalho do Fernando Lázaro? Melhor do que eu esperava, Sim. Principalmente pelo começo do ano. Sim, concordo. O Corinthians continua apresentando os mesmos problemas defensivos de transição e é um time lento. O Corinthians é um time lento e que, quando tem adversários que sufocam, como o Ituano conseguiu sufocar, principalmente no primeiro tempo, onde o Ituano foi muito superior, acontece o que aconteceu. É um time que não consegue apresentar respostas pra isso, principalmente sem o Renato Augusto, que é disparado o melhor jogador desse time. Uma pena e feliz pelo Ituano, principalmente pelo enredo por trás dessa classificação do time de Itu. E pro Coringão agora, Libertadores tá chegando aí. Lucão, outros jogos ainda, né? No caso, a gente tem o Bragantino, que tá vencendo o Botafogo de Ribeirão por 1-0, gol do Bruninho. E a gente tem nessa segunda-feira também o São Paulo jogando no Allianz Parque devido ao show do Coldplay.
como diria Luiz Roberto, que recebe o Água Santa, que também fez uma excelente primeira fase de Campeonato Paulista. Acredito que concordamos que o Bragantino elimine o Botafogo e a grande dúvida é o São Paulo contra Água Santa. o Água Santa. Eu acho que vai ser um jogo bem, bem difícil. Eu acho que o São Paulo vai ter a mesma dificuldade que os outros grandes tiveram. Não vai jogar em casa, né? Apesar de ser um bom estádio. Não é a mesma coisa do Morumbi, querendo ou não. Muita gente reclamou da compra de ingressos, mais uma vez, a Total Acesso deixando o torcedor tricolor na mão. Por mais que o São Paulo seja favorito e eu sempre tenha 2 pés atrás com o São Paulo, eu acredito que o São Paulo ainda consiga passar. Eu tô contigo, eu acho que o São Paulo passa, mas com certa dificuldade, porque o time do Água Santa é muito bom. E, ok, é o mandante, mas jogar fora do Morumbi faz diferença, principalmente para esse elenco. Mas tem a vantagem de ter pelo menos aí uns 4 jogadores voltando de lesão, que estarão à disposição do Rogério nessa partida. E, se passar, o São Paulo joga novamente no Allianz Parque, porque ainda teremos show do Coldplay no Morumbi, contra o vencedor de Bragantino e Botafogo. São Paulo que com essa eliminação do Corinthians, teoricamente, teria a vida mais fácil até a final. E se a final for São Paulo e Palmeiras de novo, serão 3 anos consecutivos em que os dois disputam o título do Campeonato Paulista. É aquele negócio, se o São Paulo passar e pegar o Bragantino, já sabemos que teremos Bragantino e Palmeiras na final. Não, se o jogo for... É que o jogo vai ser mando do São Paulo, mas se fosse em Bragança, nem precisaria jogar. Era totalmente... Aí era mais do que confirmado. Exato, mas como tem essa questão do mando, eu ainda colocaria ali uma fezinha no São Paulo, mas tem tudo pra ser de novo, né? Pelo 3º ano consecutivo, tira a teima, porque cada um já ganhou um. Sim, o desfecho da trilogia. Essa saga aí da Barra Funda. Muito bem, Lucão. Alguma consideração final sobre o Campeonato Paulista? Não, nenhuma. Ok, então, antes da gente entrar no calvo da rodada e começar a embalar a edição, reforçando, né? Semana que vem, não sabemos se terá episódio, porque particularmente não acho que vale a pena falar só de data FIFA no calvo da rodada e começar a embalar a edição. Principalmente amistoso. A gente vai ficar aqui 2 horas enchendo linguiça e não acho justo com os nossos ouvintes. E que provavelmente, então, a gente só... e nem com a gente, exatamente, porque eu me recuso a ficar vendo amistoso. Então, muito provável que a gente só volte na outra semana com a continuidade dos estaduais. É o giro internacional. É o Sai, canhão. Antes da gente empacotar mais um episódio, como você fala, o giro rápido, né, pelo mundo. O Deco já solta aquela vinhetona. Vou falar bem rápido mesmo, vai ser mais rápido que as outras. Já vou começar com a Europa League, com dos troféus ali, talvez o menos importante, né. Tivemos Sporting e Arsenal 2-2. Sporting jogou em casa. União Berlim empatou com o seu xará União 3-3, a Roma ganhou da Real Sociedade 2-0, está praticamente classificado, apesar do segundo jogo ser na Espanha. O Leverkusen ganhou também 2-0, Shakhtar e Feyenoord empataram 1-1, o United praticamente encaminhou a vaga para jogar na Espanha ali, mas ganhou de 4-1 do Betis. E o United, que é um time bem estranho, né? Tomou 7 do Liverpool, ganhou no meio de semana e hoje não conseguiu ganhar de um dos times que está brigando ali contra o rebaixamento. Juventus ganhou do Freiburg de 1-0 e o Sevilla, que como eu falei, que teve o confronto do São Paulo e o Jorge Jesus, ambos especulados pelo Flamengo. Calvo ganhou de 2-0 do Jesus e inclusive já tem um tempinho que o São Paulo vem ganhando do Jorge, né? Sim. Lembro que o último jogo deles no Brasil foi 4-0, né? Foi aquele Santos e Flamengo. Foi aquela peia. Foi isso mesmo. Então, vamos lá. Tivemos Champions League também, definindo uma parte das quartas. Como a gente já esperava, né? O PSG perdeu para o Bayern, 2-0. Deu adeus ali, um time horroroso, o Paris Saint-Germain. Tivemos o Tottenham empatando com o Milan 0-0. Foi um bom jogo. E como o Milan tinha ganho o primeiro jogo de 1-0, se classificou. Jogo marcado ali depois da entrevista do Richarlison, falando que merecia jogar, não sei o que, blá blá blá. Isso aí é outro que eu já tô cansado também. Fonte rebateu, né? Falando que pra ele jogar, o momento dele era uma merda. E nada mais justo. Richarlison jogou ontem e jogou bem, inclusive. A gente já vai falar disso rapidinho. Tivemos na terça-feira, nós tivemos Chelsea ganhando do Borussia 2-0, se classificando. Chelsea vem melhorando, por incrível que pareça. E o Benfica, que para mim junto com o Napoli ali, são as maiores surpresas da temporada no mundo. Ganhou de 5-1 do Clube Bruges, que
também era uma surpresa na fase eliminatória e já estava meio que com a vaga encaminhada, só terminou de confirmar. Tivemos esse final de semana o campeonato inglês. Tivemos a vitória do Arsenal hoje, 3-0. Tivemos o empate que eu falei do United 0-0 do Southampton em casa, com a expulsão do Casemiro no primeiro tempo ainda. Segunda expulsão do Casemiro no United. Tivemos Newcastle ganhando de 2-1 do Wolves. Tivemos o West Ham e Aston Villa empatando 1-1. O West Ham tá perigando para cair, mas tá fazendo muita força. Tivemos ontem o Tottenham, como eu falei, ganhando de 3-1 do Forest, com uma boa partida do Richarlison. Aquele negócio que eu falei do United ser um time muito estranho, o Liverpool também está no mesmo patamar, perdeu de 1-0 do Bournemouth, com direito ao Salah perdendo seu primeiro pênalti pelo Liverpool. Perdeu com gosto, inclusive. Com muito gosto. Tivemos o City ganhando de 1-0 do Crystal Palace, gol do Haaland de pênalti. Tivemos o Chelsea massacrando o Leicester 3-1. Cara, que golaço do Kovacic, hein? E o Chelsea vem tirando a barriga da miséria ultimamente, né? Já são 5 gols em 2 jogos, quem diria? Quem diria, hein? Leeds e Brighton empataram 2-2, o Leeds ali perigando para cair, o Everton ganhou de 1-0 do Brentford e deixa eu passar aqui a classificação para ver, é isso mesmo, o Arsenal ainda segue 5 pontos na frente do City e a briga está só entre os dois porque o City está a 11 pontos da frente do United. Vou falar rapidinho do campeonato alemão, que eu acho que agora mesmo o Bayern vai se sagrar campeão, que o Borussia conseguiu empatar com o Schalke, que está praticamente rebaixado, lembrando que é um dos maiores clássicos da Alemanha, o Borussia e Schalke, e o Schalke estava perdendo de 2-1, conseguiu empatar no final do jogo, levou para 2-2, isso complicou muito a vida do Borussia, já que o Bayern ganhou de 5-3 de virada do Augsburg, casa, com todos os gols sendo feitos por jogadores de defesa. Então a classificação ficou com o Bayern 2 pontos na frente, 52 e o Borussia 50, o Leipzig vem chegando ali, tá 5 pontos do Borussia, empatou com o Union Berlin, que meio que vem decaindo, e meio que já era esperado também. Campeonato italiano, nós tivemos a Inter perdendo na sexta-feira pro Spezia, 2-1. Cara, já tá praticamente definido esse campeonato italiano, que o Napoli ganhou de 2-0 da Atalanta, um golaço do Kvaratskhelia. Rapaz, esse gol foi bonito. Cara, eles jogam. A dupla ali, o Napoli em si joga muita bola, né? Mas a dupla Kvaratskhelia e o Osimhen é fantástico. O Napoli está 18 pontos, a Inter, lembrando que ainda faltam 12 rodadas, por isso que não tem nada definido, por mais que pareça. Hoje a gente teve a Roma perdendo de 4-3 do Sassuolo e tivemos a Juve ganhando de 4-2 da Sampdoria em casa. E para fechar, o Campeonato Espanhol, o Real ganhou ontem do Espanhol de 3-1, ganhou em casa, ganhou de virada, mais uma bela atuação do Vini Júnior, e tivemos o Barça ganhando de 1-0 hoje, fora de casa do Bilbao, e segue ali, agora são 9 pontos na frente do Real, mas ainda tem muita água para rolar, e acho que o Barcelona tem tudo para entregar esse título ainda, apesar que para mim, eu acho que os dois estão fazendo uma força para não ganhar esse campeonato. Porque o time do eu acho muito limitado. Do Real também. Mas se comparar com o Barça, eu acho que o Real está muito. E lembrando que teremos essa semana, no meio da semana, teremos o final das oitavas da Champions, né? O Real joga em casa contra o Liverpool e o City pega o Leipzig na Inglaterra, o Porto e Inter em Portugal e Napoli e Frankfurt na Itália. Lembrando que o Liverpool precisa fazer uns 3 gols ali para levar para prorrogação / pênalti. City, o primeiro jogo foi 1-1, então tá tudo aberto. A Inter ganhou de 1-0 o primeiro jogo do Porto. Então o Porto teria que marcar ali, ganhar, e pelo menos um gol de diferença. E o Napoli, como ganhou 2-0, eu acho que fora de casa, eu acho que já tá praticamente encaminhado. Por mais que o Frankfurt seja muito bom, eu acho que vai ser muito difícil ganhar, 3 gols ali de vantagem. Então é isso. O giro da rodada foi esse. Eu falei que ia ser mais rápido que o normal. E vamos ver o decorrer da semana aí de Champions League e o final de semana de amistosos. Né? Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa?
Eu. Ô, Neto, eu na fase boa, eu. Exatamente, Lucão. Muito bem, então, para começarmos a embalar essa edição de número 46, o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo. Cara, calvo da rodada. Mas eu vou, pela atuação de ontem, eu vou de Everton. Eu vou de Jefferson Paulino, do Ituano. Ah, bom. Não, vou com ele. Vou mudar porque ele foi decisivo ali nos pênaltis. E decepção pra mim é Cruzeiro que não consegue ganhar, né, de um time grande. Time grande naquelas, não um time Série A. Cara, tá complicado, viu? Cruzeiro e Santos, eles, se não melhorarem, contratarem uns 5 jogadores. O Santos nem tanto, mas o Cruzeiro vai rodar, viu? Vai rodar e vai rodar tranquilamente. Mas eu tô contigo, Jefferson Paulino e Cruzeiro como destaque negativo. Muito bem, Lucão, manda aí a sua mensagem e a sua dica da semana para os nossos ouvintes. Cara, é aquela mensagem de sempre que eu já dei no começo do episódio. Estamos nas 3 principais plataformas, Deezer, YouTube e Spotify. No YouTube você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações quando a gente lança episódio. E no Spotify e no Deezer você, se eu não me engano, segue a playlist ou o canal ali do podcast, faz o mesmo esquema de ativar as notificações. No Deezer, se eu não me engano, aparece depois de um dia de postado. Isso é um erro da plataforma deles, infelizmente. Sim. Mas o episódio vai ser entregue para vocês ali, pode ficar tranquilo. E a dica da semana, que eu venho batendo na tecla, acompanha a NBA, porque tá no desfecho para os playoffs e o negócio tá muito pegado. Mantenho ela e também, eu não sei se você viu, Caio, a última temporada do Attack on Titan, eu acho que é esse ano mesmo, né? É a última, ainda não vi, mas é a última. Já lançaram um EP EP de 1 hora, inclusive, muito bom, eu recomendo que assistam. E se caso vocês gostem de mangá / anime e obras inacabadas, eu recomendo que leiam ou assistam Berserk, que é muito bom mesmo. Porém, não é algo que praticamente eu acredito que não vai acabar, né? Porque o autor morreu, felizmente. Antes ele do que eu. É um bom ponto. E é isso, Caião. Espero que todos tenham uma excelente semana e vamos pra cima. Perfeito, Lucão. Muito obrigado pela audiência e pelas dicas. A você que nos assiste, então, aquele velho recado, né? Se inscreva, curta, compartilhe aí com familiares e amigos para ajudar a disseminação da palavra. A gente se vê então daqui a 2 semanas, né, com o retorno dos estaduais, data FIFA que vai pro inferno. Muito obrigado pela audiência de sempre, um forte abraço e até a próxima.